O G20, realizado no Rio de Janeiro, trouxe uma agenda ambiciosa liderada pelo Brasil com temas que vão da erradicação da fome e combate à pobreza até a reforma das instituições multilaterais. Entre os destaques estão a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, avanços na transição energética e a tributação de grandes fortunas como medida para financiar mudanças globais. Mas como transformar esses compromissos em ações práticas? Para entender melhor, recebemos o cientista político Pedro Araújo Pietrafeza, que é professor do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás. Está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pelo convite. Professor, a gente agradece por ter aceitado aqui o nosso convite. O G20 é um fórum importante, né, de cooperação global. Qual que é o peso das decisões tomadas nessa última cúpula para o futuro das relações internacionais? Como que a gente pode avaliar? Bom, o G20 foi criado, né, em 1999 e ele tem esse caráter de fórum, né, em que os grandes 20 grandes países, né, do ponto de vista econômico, eles se reúnam para tomar algumas decisões, né? Então foi mais um fórum multilateral que foi criado para que possa haver algum tipo de coordenação política, né, principalmente política, para que a gente evite conflitos, para que a gente avance em determinadas agendas, né? Mas claro que as decisões que ocorrem no G20, elas são feitas por consenso. Depois a gente pode discutir um pouco sobre a questão lá da Argentina. Essa questão do consenso tem a ver com o fator lá da Argentina de aceitar ou não os termos que estavam sendo discutidos aqui no Brasil, mas esse consenso ele empodera a questão da agenda. É claro que muitas vezes é declarado ali no documento final do G20 tem historicamente, né, nesses anos, uma dificuldade de ser implementada, por conta, né, que não é vinculante aquele documento às ações dos estados, né? Então esse é um problema que tem esses documentos finais, eles têm caráter mais geral, mas pelo menos é importante que esteja na agenda de discussão alguns temas que são importantes, como a questão da pobreza, a questão das mudanças climáticas, as questões de gênero, né, que foram colocadas, né? Então tudo isso envolve pontos positivos, né, dessa declaração do G20 aqui no Brasil. Perfeito. As discussões são muito bem-vindas, né? Mas se isso não se tornar prática em cada um dos países, a gente de fato não vai ter nada muito efetivo para a vida da população. E essa aliança global contra a fome e a pobreza é uma iniciativa liderada pelo Brasil. Quais são os desafios para consolidar essa aliança e, de fato, erradicar a fome até 2030, conforme foi proposto? Bom, essa é um desafio bastante grande. Foi uma agenda importante do governo brasileiro, né? A partir do momento que o presidente Lula ele foi eleito, né? Essa discussão sobre a fome vem desde ali do primeiro governo Lula, né? Ali em 2013. Então, para o governo é uma agenda cara. Mas, como eu mencionei, a gente tem as questões de implementação doméstica, né? Então, a gente tem todos os desafios políticos que, principalmente, os grandes países, né, as grandes potências, elas têm de fazer essa distribuição ou implementação dessa decisão de efetivamente erradicar a pobreza no mundo, né? Principalmente em alguns países ali da África, em países que têm conflitos, como a gente está vendo ali na faixa de Gaza, na própria Ucrânia, né? E em países em desenvolvimento, que a questão da desigualdade é bastante complexa, né? Então, a gente tem essas dificuldades de implementação. É importante que tenha essa aliança, mas que o direcionamento dos recursos para esses países em desenvolvimento, em que tem situações de desigualdades mais proeminentes, né, que sejam implementadas políticas a partir de uma coordenação, né, multilateral, para que esses recursos direcionados especificamente para diminuir as desigualdades sociais, elas ocorram, né? O que nos últimos anos teve uma certa diminuição das desigualdades, mas não ao nível, né, que foi estabelecido principalmente na Agenda de 2030. Certo. O Brasil colocou a tributação de grandes fortunas como uma forma de financiar mudanças globais, né? Essa proposta, ela é viável? Quais são as resistências que podem surgir? A gente fala sobre esse assunto há muito tempo, mas nada de concreto costuma acontecer. Afinal, mexe ali com pessoas poderosas, com pessoas importantes. Isso é possível de ser viabilizado?
para, de fato, que algo seja ali feito para ajudar principalmente as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade? Esse é um dos temas que foi aprovado, uma vitória da diplomacia do governo atual, né, do governo Lula, mas, de fato, ela é extremamente complicada, né, de ser implementada, né? Tendo em vista a própria eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, apesar do Biden ter assinado, né, ter ali um certo entusiasmo com esse tipo de proposta, mas o próximo governo que já vai assumir a partir de janeiro lá nos Estados Unidos, é muito difícil que ela vá para frente. Até aqui no Brasil, né, essa discussão sobre a tributação de grandes fortunas, ela não teve muito respaldo lá no Congresso Nacional. Então, talvez essa seja um ponto que a gente possa esperar que vá sendo discutido ao longo do tempo, mas que no curto prazo eu não vejo uma implementação, né, viável dessa proposta, por conta até, como você mencionou, né, de ter uma série de interesses, né, desses grandes grupos, né, ou pessoas que formam grupos, né, que faz todo um lobby político para que não seja tributada essas grandes fortunas para implementar nessa agenda global, né, de combate às desigualdades sociais, à fome. Certo. Outro tópico que eu acho importante a gente mencionar aqui é que a declaração final do G20 destacou a importância da reforma da governança global, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. O que isso quer dizer de fato e qual que é a relevância desse tema e o que está em jogo aqui para o nosso país especificamente? Como que isso impacta no Brasil? O Brasil tem uma agenda já antiga, né? Não é só do governo Lula, mas bastante antiga, até tradicional da nossa diplomacia, de ter uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, até porque ele foi construído ali no final da Segunda Guerra Mundial e nós não vivemos mais no mundo, né, que saiu ali da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos numa outra realidade, né? E os países em desenvolvimento, os países emergentes, como eram chamados anteriormente, eles estão ganhando destaque principalmente nas questões econômicas, né? A gente já tem a China como a segunda principal economia do mundo, que investe muito nas questões militares. Nós temos o Brasil ali, que vira e mexe está entre a sétima, sexta, né, oitava economia do mundo, né? Então a gente tem uma importância no que se refere ao comércio, no que se refere às discussões internacionais, diferente do que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, essa reforma nesses órgãos multilaterais, eles são importantes para que a gente espelhe o que nós estamos vivendo atualmente no cenário internacional. Nós não estamos mais no cenário internacional da Guerra Fria, nós não estamos mais no cenário internacional do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é importante que esses debates eles ocorram para que haja, né, algum tipo de mudança, tanto no Conselho de Segurança da ONU, quanto no FMI, no Banco Mundial, que traga os países em desenvolvimento, que tenham mais importância dentro do cenário internacional, como o Brasil, a China, a Índia, né, para que eles possam ocupar também esses espaços de tomada de decisão. Então, essa é a importância de fazer mudanças nesses organismos multilaterais. Mas, assim como as outras propostas, essa é uma agenda que já vem se desenrolando ao longo do tempo e não houve decisões, né, para que houvessem reformas efetivas, principalmente ali no Conselho de Segurança da ONU, e o Brasil, quem sabe, né, que está pleiteando essa vaga para ser um dos membros que tem um assento permanente e o poder de veto. Muito bem. O texto ainda deu destaque à transição energética e ao financiamento de medidas climáticas, como os países em desenvolvimento ali, professor, eles podem ser beneficiados. O Brasil tem potencial de ser uma liderança nesse assunto, né? A transição energética, usar energia limpa. Como que você vê essa questão e o que foi discutido ali no G20? O Brasil tem, sim, essa possibilidade de liderança, até por conta da sua matriz energética, né? Claro que tem todo um debate com relação às hidrelétricas e todo o impacto ambiental que a implementação das hidrelétricas pode ter, mas nós temos, de fato, toda uma possibilidade de infraestrutura já instalada para que a gente tenha energias limpas, né? Não só no que se refere à geração de energia elétrica, mas também na questão de combustíveis, né? Então, a gente tem todo esse arcabouço para poder liderar esse processo de construir uma agenda de energia limpa e diminuir ao longo do tempo as questões das energias fósseis, né? Então, o Brasil tem essa liderança. Depende muito de quem está ali no governo, se faz parte de uma agenda governamental, essa questão ambiental. O atual governo ele tem, com a própria ministra Marina Silva, né, que ela tem uma presença forte no âmbito internacional com essa transição energética como pauta.
Então, o Brasil tem, sim, essa possibilidade. A gente viu lá na COP29, né, uma certa dificuldade, até o Cazaquistão, ele tem o presidente, né, ele chamou a atenção para que o país ele prioriza as energias fósseis, né? Então, essa também é um debate que é um pouco complicado de ser implementado no curto prazo. Contudo, né, já aparecendo com lideranças como do atual governo americano, vamos ver como é que vão ser nos próximos 4 anos, de já ter esse tipo de alteração, né? E o próprio mercado, às vezes, pode ajudar nessas mudanças, né, das fontes fósseis para as fontes limpas, devido até os carros elétricos e toda a questão da própria infraestrutura de geração de energia, que pode criar essas novas formas com que as lideranças globais vejam a questão de fato, transformar as matrizes energéticas em matrizes energéticas limpas. Perfeito, professor. Tem vários outros tópicos aqui que a gente poderia abordar, como a situação da tecnologia, né? A necessidade de regulação ou não da inteligência artificial, o saldo para o Brasil também desse G20, mas, por enquanto, agradeço ao senhor pelo seu tempo aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Wilton. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Tchau, tchau.